Título 4. Disposições penais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. E os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de tribunal eleitoral. Segunda, os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Terceira, os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. Quarta, os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Primeiro, considera-se funcionário público para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Segundo, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista. Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a de reclusão. Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro que é fixada em dias multa. Seu montante é no mínimo 1 dia multa e no máximo 300 dias multa. Primeiro, o montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Confira 1988, artigo 7º, 4ª, vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Segundo, a multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico, caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate. Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei, as regras gerais do Código Penal. Art. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Capítulo 2. Dos crimes eleitorais. Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. AC. TSE, de 9 de fevereiro de 2017, no agora AI número 1392, a rigidez do cadastro eleitoral é violada com a transferência fraudulenta de eleitores prevista neste artigo. AC. TSE, de 3 de março de 2015, no RESP número 571.991. A prestação de auxílio material à inscrição fraudulenta de eleitor caracteriza participação no crime, previsto neste artigo. Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena: reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. AC. TSE, de 19 de abril de 2005, no RHC número 68. Induzir alguém abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância. AC. TSE, de 3 de março de 2015, no RESP número 571.991. O crime previsto neste dispositivo somente pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria, mas participação. AC. TSE, de 26 de fevereiro de 2013, no RESP número 198. O tipo descrito neste artigo deve ser afastado quando houver o concurso de vontades entre o eleitor e o suposto autor da conduta. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no RESP número 23.310. O crime de falsidade ideológica eleitoral. Artigo 350 do CE, não é meio necessário nem fase normal de preparação para a prática do delito tipificado neste artigo. Os crimes descritos são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro.
Art. 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 292. Negar ou retardar à autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 294. Revogado pelo artigo 14 da Lei nº 8868/1994. Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Lei nº 9504/1997, artigo 91, parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante do alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de 5.000 a 10.000 FIRs. Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena: detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Res. TSNS 2, 29, 63, 20, 0, 82, 24, 22, 20, 06. Possibilidade de funcionamento do comércio no dia da eleição. Art. 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Pena: reclusão até 4 anos. Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. AC. TSE de 18 de fevereiro de 2020 no agora AI 48.367. O foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos acusados de crimes praticados durante o exercício do cargo público e relacionados às funções desempenhadas. AC. TSE, de 18 de outubro de 2016, agora AI número 3.748. A promessa de cargo a correligionário em troca de voto não configura o delito previsto neste artigo. AC. TSE, de 5 de fevereiro de 2015, no agora AI número 20.903. O crime previsto neste artigo tutela o livre exercício do voto ou a abstenção do eleitor. AC. TSE, de 26 de fevereiro de 2013, no RHC número 45.224. Na acusação da prática de corrupção eleitoral, a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica comprometido. AC. TSE, de 25 de agosto de 2011, no agora AI número 58.648. A configuração do crime de corrupção eleitoral não se confunde com a realização de promessas de campanha. AC. TSE, de 1.10.2015, no HC número 8.992. Promessas genéricas de campanha não representam compra de votos. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no HC número 78.048. O corréu corruptor passivo, enquanto não denunciado nos crimes de corrupção, pode ser tomado como testemunha, uma vez que o Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação contra todos os envolvidos. AC. TSE, de 2 de março de 2011, no ZED-RESP número 58.245. A configuração do delito previsto neste artigo não exige pedido expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção. AC. TSE, de 28 de outubro de 2010, no agora AI número 10.672, inaplicabilidade do princípio da insignificância. AC. TSE, de 23 de fevereiro de 2010,
HC número 672. Exige-se para a configuração do ilícito penal que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar. AC. TSE, de 27 de novembro de 2007, no AG número 8.905. O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa. AC. TSE, de 15 de março de 2007, no AG número 6.014, e de 8 de março de 2007, no RESP número 25.388, necessidade do dolo específico para a configuração deste crime. AC. TSE, de 3 de maio de 2005, no RHC número 81. A disciplina deste artigo não foi alterada pelo artigo 41, a da Lei nº 9504/1997, AC. TSE, de 27 de novembro de 2007, no AERGAG número 6.553, a absolvição na representação por captação ilícita de sufrágio, ainda que acobertada pela coisa julgada, não obsta persecutiu crimes pela prática do tipo penal aqui descrito. Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. AC. TSE, de 17 de fevereiro de 2011, no agora RESP número 5.163.598. Não exigência de que o crime deste artigo tenha sido praticado necessariamente durante o período eleitoral. A ausência de poder de gestão de programa social não afasta eventual configuração do delito deste artigo. Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto à concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Art. 302 com redação dada pelo artigo 1º do DL nº 1.064/1969. AC. TSE, de 20 de março de 2012, no HC número 70.543. O tipo previsto neste artigo não alcança o transporte de cidadãos no dia da realização de plebiscito. AC. TSE, de 13 de abril de 2004, no RESP número 21.401. A Lei nº 609/1974, artigo 11, terceira, revogou a parte final deste artigo. Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena: pagamento de 250 a 300 dias multa. Lei nº 609/1974, artigo 11, infrações sobre fornecimento de transporte e alimentação a eleitor. Art. 304. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena: pagamento de 250 a 300 dias multa. Vê nota ao artigo anterior, sobre a Lei nº 609/1974. Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena: pagamento de 15 a 30 dias multa. Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 308.
rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Pena: reclusão até 3 anos. Art. 310. Praticar, ou permitir o membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade, que determine a anulação de votação, salvo no caso do artigo 311. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Art. 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor, e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena: detenção até 2 anos. Art. 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna, e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Lei nº 9.504/1997, artigo 68, 1º. Entrega obrigatória de cópia do boletim de urna aos partidos, às coligações pelo presidente da mesa receptora. Art. 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão, e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Lei nº 9.504/1997, artigo 72. Crimes relacionados a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, e a equipamento usado na votação ou na totalização de votos. Lei nº 6.996/1982, artigo 15. Incorrerá nas penas previstas neste artigo, quem alterar resultados no processamento eletrônico das cédulas. Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição, ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Art. 318. Efetuar à mesa receptora a contagem dos votos da urna, quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Artigo 190. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos. Pena: pagamento de 10 a 20 dias multa. Lei nº 9.096/1995, artigo 22, parágrafo único. Art. 321. Colher assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Art. 322.
Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 9504/1997. Art. 323. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Caput com redação dada pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. AC. TSE, de 25 de junho de 2015, no agora RMS número 10.404. O tipo penal indicado não exige que os fatos tenham potencial para definir a eleição, bastando que sejam capazes de exercerem influência perante o eleitorado. AC. TSE, de 15 de outubro de 2009, no agora RESP número 35.977. Necessidade de que os textos imputados como inverídicos sejam fruto de matéria paga para tipificação do delito previsto neste dispositivo. Parágrafo único. Revogado pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Segundo, aumenta-se a pena de 1/3, até metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real. Segunda, envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. Art. 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias multa. AC. TSE, de 21 de fevereiro de 2019, no agora RESP número 22.484. O crime de calúnia eleitoral exige a imputação a alguém de fato determinado definido como crime, não sendo suficientes alegações genéricas, ainda que atinjam a honra do destinatário. AC. TSE, de 23 de novembro de 2010, no HC número 258.303, no julgamento da ADPF número 130, o STF declarou não recepcionado pela Confira, 1988 a Lei nº 52501967, o que não alcança o crime de calúnia previsto neste artigo. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Segundo, a prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. E se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Segunda, se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Terceira, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Art. 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias multa. AC. TSE, de 14 de dezembro de 2010, no HC número 187.635, desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo. AC. TSE, de 6 de outubro de 2015, no RESP número 186.819, e de 13 de outubro de 2011, no HC número 114.080, para a tipificação da conduta prevista neste artigo. Basta que a difamação seja praticada no âmbito de atos típicos de propaganda eleitoral ou para fins desta. AC. TSE, de 17 de maio de 2011, no RHC número 761.681. O deferimento do direito de resposta e a interrupção da divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Art. 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
Pena, detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. AC. TSE, de 14 de dezembro de 2010, no HC número 187.635. Desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo. Primeiro, o juiz pode deixar de aplicar a pena. E se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segunda, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Segundo, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Artigo 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Primeiro, a pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Segundo, a pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Terceiro, incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado, e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326 é acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.834/2019. AC. STF, de 23 de agosto de 2021, na DI número 6.225, julga improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de conflito da pena abstrata combinada neste parágrafo com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da liberdade de manifestação de pensamento. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral, ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3, se o crime é cometido contra a mulher e gestante. Segunda, maior de 60 anos. Terceira, com deficiência. Artigo 326-B, acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3, até metade, se qualquer dos crimes é cometido. Caput com redação dada pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. E, contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Segunda, contra funcionário público em razão de suas funções. Terceira, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Quarta, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia. V, por meio da internet ou de rede social, ou com transmissão em tempo real. Incisos 4 e 5 acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021. Art. 328. Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 95.04.1997. Art. 329. Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 95.04.1997. Art. 330. Nos casos dos arts. 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Art. 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa.
Art. 333. Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 95.04.1997. Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro, se o responsável for candidato. Art. 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena: detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se o diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. AC. TSE, de 14 de outubro de 2014, no RESP número 36.173, não recepção do artigo 337 deste Código pela Constituição Federal de 1988. Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Pena: reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Vê nota ao artigo 357 sobre o AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no HC número 78.048. Art. 343. Não cumprir o juízo disposto no terceiro do artigo 357. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. AC. TSE, de 28 de abril de 2009, no HC número 638, e, de 10 de novembro de 1998, no RHC número 21.
O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime estabelecido neste artigo. Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena: pagamento de 30 a 90 dias multa. Art. 345 com redação dada pelo artigo 56 da Lei nº 49.6119/66. Lei nº 441019/64, artigo 2º, e Lei nº 9504/1997, artigo 94, caput e 2º, infração às normas que prevêem prioridade para os feitos eleitorais. V. Também, artigo 58, 7º, da última lei citada. Art. 346. Violar o disposto no artigo 377. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, ou opor embaraços à sua execução. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. AC. TSE, de 1.12.2015, no RHC número 12.861, e, de 3 de setembro de 2013, no RHC número 154.711, para a configuração do crime previsto neste artigo, é necessário o descumprimento de ordem judicial direta e individualizada. AC. TSE, de 18 de outubro de 2011, no HC número 130.882, o tipo penal deste artigo aperfeiçoa-se apenas na sua forma dolosa. AC. TSE, de 6 de novembro de 2007, no HC número 579, impossibilidade de imputação do crime de desobediência a candidatos caso a determinação judicial de observância às regras de propaganda eleitoral tenha sido dirigida exclusivamente a partidos e a coligações. Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Primeiro, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Segundo, para os efeitos penais, equipara-se a documento público ou emanado de entidade paraestatal, inclusive fundação do Estado. Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. AC. TSE, de 6 de novembro de 2014, no RHC número 392.317, para a caracterização do crime previsto neste artigo, é necessária a presença de potencial lesivo da conduta para macular a fé pública. Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. AC. TSE, de 4 de agosto de 2011, no RESP número 35.486, a forma incriminadora fazer inserir admite a realização por terceira pessoa, autor intelectual da falsidade ideológica, v. em sentido contrário a C. TSE, de 2 de maio de 2006, no RESP número 25.417. AC. TSE, de 22 de outubro de 2020, no agora RESPEL número 06021-6566, de 7 de dezembro de 2011, no HC número 154.094, tratando-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a potencialidade lesiva caracteriza-se pelo risco ou pela ameaça à fé pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas nas eleições. AC.
TSE, de 5 de dezembro de 2019, no agora AI número 65.548. Para que a conduta molde-se à previsão típica contida neste artigo, é necessário comprovar o elemento subjetivo, ou seja, que a omissão foi dolosa e teve a finalidade específica de alterar a verdade sobre fato relevante para fins eleitorais. AC. STF, de 10 de abril de 2018, no agora PET número 6.986. Doações eleitorais por meio de Caixa 2 podem constituir crime eleitoral de falsidade ideológica. AC. TSE, de 4 de agosto de 2015, no RESP número 41.861. É equivocada a afirmação de que nenhuma omissão de informações ou inserção de informações inverídicas em prestação de contas tem aptidão para configurar o delito em análise, por ser cronologicamente posterior às eleições. AC. TSE, de 6 de novembro de 2014, no RESP número 3.845.587. A prática consubstanciada na falsidade de documento no âmbito de prestação de contas possui finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública eleitoral. AC. TSE, de 1.8.2014, no agora RESP número 105.191. Caracteriza-se o delito quando do documento constar informação falsa preparada para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente relevante. AC. TSE, de 8 de setembro de 2011, no RHC número 19.088. O crime previsto neste artigo é de natureza formal, descabendo potencializar, para definir-se a atribuição de autoridade policial, o fato de haver sido documento utilizado em certa localidade, prevalecendo a definição decorrente do artigo 72 do CPP, não sendo conhecido o lugar da infração. A competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no RESP número 23.310. O tipo previsto neste artigo não é meio necessário nem fase normal de preparação para a prática do delito tipificado no artigo 290 deste Código. São crimes autônomos que podem ser praticados sem que um dependa do outro. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Art. 351. Equipara-se a documento 348, 349 e 350, para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Art. 352. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352. Pena, a cominada à falsificação ou à alteração. AC. TSE, de 14 de abril de 2015, no RESP número 36.837. Para a configuração do delito previsto neste dispositivo, não se exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Pena, a cominada à falsificação ou à alteração. Artigo 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerce essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Artigo 354, acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 13.488/2017. Capítulo 3º. Do processo das infrações. Sum. STJ número 192 de 1997.
Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. AC. TSE, de 1.3.2016, no HC número 44.405. A gravação ambiental realizada por quem teve a iniciativa da diligência pode ser utilizada contra si no processo penal. AC. TSE, de 28 de junho de 2012, no RESP número 29.803. No processo crime eleitoral, a recusa à proposta de transação afasta o rito previsto na Lei nº 9.099/1995, cumprindo observar o previsto no CE. AC. TSE, de 28 de junho de 2006, no HC número 537. O fato de a Polícia Civil haver feito o auto de prisão, em vez da Polícia Federal, não constitui ilicitude. Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. AC. TSE, de 24 de fevereiro de 2011, no ZED-AI número 181.917. A queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento de inquérito policial no prazo legal. AC. TSE, de 14 de agosto de 2003, no RESP número 21.295, cabimento de ação penal privada subsidiária no âmbito da Justiça Eleitoral. Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. AC. TSE, de 2 de maio de 2012, no HC número 103.379. Possibilidade de instauração de inquérito policial, por requisição do Ministério Público, com fundamento em delação anônima. Primeiro, quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local que procederá na forma deste Código. VRES. TSE número 26.64.02021, artigo 6º. Alternativamente, se necessário, o juiz eleitoral poderá remeter para a polícia, com requisição de inquérito policial. Segundo, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares, ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no HC número 78.048. Possibilidade de o Ministério Público, titular da ação penal pública, deixar de acionar certos envolvidos, como ocorre no tipo corrupção do artigo 299 do C quanto ao eleitor, geralmente de baixa escolaridade e menos afortunados, que tenham recebido benefício para votar em determinado candidato. VSUM. STJ número 234 de 2000. AC. TSE, de 8 de maio de 2012, no RESP número 685.214.904. O recebimento da denúncia por juiz incompetente é nulo e não interrompe o prazo prescricional. AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2012, no HC número 113.813, afastado por pronunciamento judicial. O óbice é a suspensão condicional do processo. Cumpre abrir vista ao Ministério Público para manifestação. AC. TSE, de 5 de abril de 2011, no agora RHC número 175.815, possibilidade de oferecimento de denúncia por descumprimento de transação penal, na ausência de sentença homologatória. AC. STJ, de 25 de outubro de 2005, no RMS número 14.990. A aplicação deste dispositivo também é membro do Ministério Público. AC. TSE, de 7 de junho de 2005, no RESP número 25.137, RES. TSE número 212942002 e AC. STJ, de 9 de abril de 2003, no CC número 37.595. A aplicabilidade dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo ao processo penal eleitoral, salvo para crimes que contam com sistema punitivo especial. AC. TSE,
de 22 de junho de 2004, no AG-RG-AG número 4692, de 14 de junho de 1994, no RHC número 234. A inobservância do prazo para denúncia não extingue a punibilidade. Primeiro, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. AC. TSE, de 28 de junho de 2011, no RHC número 4653, de 22 de novembro de 2005, no HC número 523, e de 15 de agosto de 2002, no HC número 435. A aplicação do artigo 28 do CPP, cujo teor é semelhante ao deste dispositivo, em caso de recusa do órgão do Ministério Público em propor suspensão condicional do processo. AC. TSE, de 10 de abril de 2007, no RESP número 25.030, compete às câmaras de coordenação e revisão manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial. LC número 75 de 1993, artigo 62, quarta. Objeto de pedido do Procurador Regional Eleitoral e rejeitado pelo Tribunal Regional. Segunda denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, e, quando necessário, o rol das testemunhas. Terceiro, se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Quarto, ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. Quinto, qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público, se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Art. 358. A denúncia será rejeitada quando i. O fato narrado evidentemente não constituir crime. Segunda, já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. As TSE, de 16 de agosto de 2018, nos ed. agora AI número 30.332, o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado. Terceira, for manifesta a ilegitimidade da parte, ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos do número terceiro, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Art. 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 10.732/2003. AC. TSE, de 16 de maio de 2013, no HC número 84.946, a sistemática que a Lei nº 11.719/2008 introduziu nos PP, deve ser aplicada a este Código por ser mais benéfica ao réu, uma vez que fixa 2 momentos para análise do recebimento da denúncia, um antes e outro após a resposta preliminar à acusação, e torna o interrogatório do acusado o último ato da instrução processual. AC. TSE, de 2 de abril de 2013, nos ed-resp número 685.214.904, o recebimento da denúncia por juiz incompetente é nulo. AC. TSE, de 22 de maio de 2012, no agora resp número 385.827, não há dispositivo legal que determine a intimação de réu para participar do interrogatório de corréus. AC. TSE, de 17 de maio de 2012, no RHC número 46.376, as decisões de improcedência proferidas em sede civil eleitoral, não obstam a persecução criminal instaurada para apurar fatos idênticos. AC. TSE, de 27 de março de 2012, no HC número 119.009, a decisão judicial que recebe a denúncia tem natureza interlocutória, e prescinde da fundamentação exigida pelo artigo 93, nona, da Constituição Federal.
Parágrafo único. O réu, ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Parágrafo único acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 10.732/2003. AC. TSE, de 6 de março de 2012, no agora RESP número 3.973.097. Impossibilidade de se atribuir à Defensoria Pública a defesa e a orientação jurídica de pessoas que não se enquadrem no conceito de hipossuficiente. Aplicação subsidiária do artigo 263, parágrafo único, do CPP. Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. AC. TSE, de 31 de maio de 2012, no RHC número 66.851. Não caracteriza cerceamento de defesa, nem ofensa ao devido processo legal, a decisão que, em sede de ação penal, indefere pedido de oitiva de testemunhas que não contribuirão para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia. Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Sentença. Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. AC. TSE, de 17 de junho de 2004, no Inteligência Artificial número 4590, admissibilidade, no processo eleitoral, dos embargos infringentes e de nulidade, CPP, artigo 609. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357. Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. AC. TSE, de 26 de setembro de 2018, na PET número 06.012.0749, compete ao juízo de execução da pena decidir sobre a autorização para a gravação de áudios e vídeos para propaganda eleitoral gratuita de militante partidário, sujeito à segregação. AC. TSE, de 24 de outubro de 2014, no agora RESP número 2352, inaplicabilidade do artigo 604, do CPP, devendo ser observados os arts. 266, 268 e 362 deste Código. Título 5º. Disposições gerais e transitórias. Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Lei nº 8868/1994, artigo 15. Dispensa dos servidores públicos nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas apuradoras